as crianças, jovens, adolescentes, adultos. Vamos estar iniciando, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento, apresento a Ti, ó Deus, essa primeira hora, ó Deus, onde será ministrada, ó Deus, a aula, Pai. Peço, Papai do Céu, que o Senhor venha estar abrindo as nossas mentes, os nossos corações, capacitando, ó Deus, a cada professor e professora. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém? Número de 545 da nossa harpa cristã, amém? Amém? Todos acharam? Deus enviou Teu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, glória a Jesus. Jovens e adolescentes, todos na mesma sala, apenas as nossas crianças que já subiram. Amém? E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Um celular azul de quem que é? Só. Bom dia. Hoje vamos ficar juntos, jovens, adolescentes e adultos, né? Até porque o ensinamento está sendo padrão, né? O ensinamento está sendo padrão, né? Está dando aula aqui, também estava dando para vocês. Tivemos um contratempo, aí veio
que não converse agora, né? Se possível, esteja conversando com os adolescentes e jovens, separa um momento, fica em outra cadeira para que não venha atrapalhar a aula. Por gentileza, tá bom? Abre por gentileza a tua Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Oséias, capítulo 4, do versículo 6. Mas acharam, pode dizer amém? Quem não achou, diga misericórdia. Então a gente vai esperar um pelo outro. Eu já agradecer a sua presença, né? Você escolheu a melhor parte, que é entender a palavra do Senhor, para que você venha crescer e frutificar no reino, amém? Oséias, capítulo 4, versículo 6. Um texto bastante conhecido pelos irmãos. Jovens, por gentileza, não converse, tá? Por gentileza, se possível, fique em cadeiras diferentes para que não venha conversar. Porque a aula é coisa séria. Amém? Todos acharam? Diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato que vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento também, eu os rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim. E visto que esqueceram da lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Podem sentar. Queridos, nós estamos vindo numa sequência de aulas sobre bibliologia, né? Nós sabemos que a aula de bibliologia, ela é uma das aulas fundamental para a parte teológica. Sem a matéria de bibliologia, não existe as demais matérias de teologia sistemática. Toda teologia boa, sadia e verdadeira, ela é pautada em um aspecto, somente um, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não existe teologia pura e genuína se ela não é tirada daqui, da Palavra. Não da palavra, por exemplo, eu querer interpretar do meu jeito. Não é do meu jeito. Não é do jeito de fulano, é do jeito de ciclano. É do jeito que a Escritura ensina para nós. Nós falamos sobre 66 livros, nós falamos sobre a questão da Bíblia em geral, mostramos também a questão do... Vou falar. O padrão da Bíblia ali, o gênero literário, já falamos aqui, eu acho que todos vocês sabem, né? Inclusive o jovem dessa aula lá em cima, existe livro de lei, profético, poético, e daí por diante vocês sabem de tudo isso, não preciso me desgastar, mas é bom que eu lembre a vocês. A Bíblia é composta por 66 livros, pelo menos 40 escritores e só um autor. Quem é esse autor? Deus. Deus ditava, o homem escrevia e detalhe, um período de pelo menos 1500 anos a Bíblia foi escrita. Outro detalhe, o autor estava aqui em 1000, passou em 2000, foi 1000 anos depois, foi para 2000 e batia igualzinho o que a Bíblia falava. Ela não contraduz em nada. A Bíblia Sagrada, o que ela fala em Gênesis, ela também fala em Apocalipse. Ela não fica combatendo contra ela mesma.
A gente não pode colocar nossas ideologias, nossos pensamentos, nossos achismos. Na Bíblia não existe isso. Nas Escrituras existe um Deus Santo que falou para o homem e o homem escreveu com fidelidade. Amém? Está muito rápido, está todo mundo a par dessa situação, né? Vamos adentrar hoje aqui numa questão bem detalhada, né? O que seriam os livros apócrifos? São livros que estão fora da nossa Bíblia. Eles foram rejeitados por causa de alguns aspectos. E qual seria esses aspectos? Por esses livros aqui, esse Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria Eclesiástico e Baruque ser rejeitado. Porque eles contradiziam outra coisa. Esses livros, segundo alguns pseudos aí do teólogo, eles iriam encaixar no Antigo Testamento, só que ele não passou no primeiro clipe. O que seria o primeiro clipe? O Antigo Testamento, na sua grande maioria, 99% é escrito em hebraico. Todos esses livros aqui é escrito em grego. Aí já vê o quê? Uma miscigenação, ou seja, uma mistura. Tudo que é muito misturado não presta. Esse negócio de mistura não presta. Esse tal do mix aí, dentro da palavra de Deus, ele não cabe. Não cabe. Então eles foram rejeitados porque foram escritos em grego. E a Bíblia do Antigo Testamento é em hebraico. Quando Jesus vem, o Novo Testamento é em grego. Vocês entenderam? Primeira coisa. Dentro da Tanakh, que é os 39 livros do Antigo Testamento, a Tanakh, que é para os judeus, né? Eles falavam de todos os livros, mas não citou nenhuma vez esses livros aqui. Como, por exemplo, abre por gentileza Lucas, capítulo 24, versículo 44, para a gente ver Jesus citando o Antigo Testamento. Por gentileza. Lucas 24, 44. Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá? Alguém com uma voz bem grave pode estar lendo esse texto, por gentileza? Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Amém. Amém? Vocês estão vendo? Obrigado. Vocês estão vendo que a Bíblia do Antigo Testamento, ou seja, a parte do Antigo Testamento, ela foi citada por Jesus. Quando chega nessa situação desses apócrifos, eles não são citados. Aí os pais da igreja ali, como por exemplo um homem chamado Jerônimo, ele fez essas observações e disse: ele não vai caber aí na nossa Bíblia. Eu crivo a Bíblia. Como por exemplo, eu não posso colocar os pensamentos que eu estou tendo aqui agora na palavra. Por quê? Vira mix, vira uma salada de fruta. E a gente vai saber o que é a palavra de Deus e o que é a palavra de homem. E os homens de Deus, ali, os pais da igreja, identificaram essa questão e falaram: vamos rejeitar esse livro. Ele não passou no cano. O que seria um cano? É regra. É regra. Todo lugar tem regra. Como por exemplo, a gente vem para adentrar nesse local da igreja, existe regra. Ou não? Na sua casa tem regra. Pode, por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho. Lá na casa de mamãe e papai, tem muitos ainda que tem. A gente pode se lambuzar todinho lá na lama e adentrar dentro de casa com todo o apetrecho que a gente veio da rua? Não. Por quê? Fala você. Tem regra. Porque tem regra e outra coisa. Vai fazer o quê? Vai sujar a casa. Você está entendendo? A mesma coisa é a Bíblia.
e não aceita. Se você vê eu falando qualquer coisinha que está fora da Bíblia, rejeite. Rejeite. Por mais que eu seja um professor, por mais que eu seja um presbítero da casa do Senhor, sou um servo, rejeite qualquer ensinamento que está fora da palavra. Você está entendendo? O diabo tem feito isso. E muitas pessoas têm abraçado. Ah, esse aqui é meu pregador. Esse aqui é meu professor. Quando vai olhar, o cara tem 5 mulheres. Quando vai olhar, o cara está todo contaminado. Você está entendendo? Rejeite, meu irmão. Rejeite. Pode ser quem for. Agora vamos lá. Existe umas questãozinhas e o presbítero Max, ele vai começar a citar algumas coisas que tem dentro desses 7 livros aqui, para que vocês tomem conhecimento e quando for amanhã, não querer desviar da fé e começar a consultar esses negocinhos aqui. Esse livro aqui que está aqui, ó, nenhum desses tem na nossa Bíblia. Agora na Bíblia da Igreja Católica existe todos esses livros, eles aceitaram. Nós, como protestantes, não aceitamos, porque nossos pais rejeitou e nós também devemos fazer o quê? Rejeitar. Eu digo pai, né, porque ele gerou você com a sua mãe, não é isso? É pais que foram o primeiro a combater essas falsas heresias. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero falar. Abre por gentileza aí, Max. Tobias, capítulo 4, versículo 10. Vocês não têm, tá, gente? Não procura, pelo amor de Deus. Vocês não têm esse livro aí na sua Bíblia. Se tiver, eu vou te falar. Você está anotando isso não, né, gente? Se você tiver esse livro aí, você precisa se converter. Eu vou parar da aula para você se aceitar Jesus agora. Vai. Tobias, capítulo 4, versículo 10 e 11. Por gentileza. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola... Peraí. Vê só, olha só. É camuflado de boas coisas. Assim, tu vai acumular para no dia da tua necessidade. Você olha assim, a primeira visão, isso aqui está tudo bem. Olha só, vai. Porque a esmola livre do pecado... Peraí. A esmola foi o quê? Livra do pecado e da morte. Olha aí, peraí, Max. Vocês escutaram bem, gente? A esmola faz o quê? Livra do pecado e da morte. Será que a esmola faz isso mesmo? Não. Aí a gente vai ver um princípio bíblico. Olha aí, foi logo no como fala? Como posso dizer essa palavra? Um vidrinho assim muito bonito, uma capinha, aquele perfume que você olha assim, que bonito, né? O frasco dele, quando vai botar fedor de cavalo. Crocodilos e aí pra frente. Vocês estão entendendo? O vidro é até bonito. Vocês vão juntar e quando precisar vocês vão ter. Nossa, a primeira visão que nós temos. Nossa, que palavra, né? Vai, por gentileza. Porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. Aí vai ferir o princípio maior das Escrituras. A Cristo. Só está de pé eu e você por causa da cruz de Jesus. Da redenção. Agora a gente citou lá em Lucas. Só que muito de nós fica com um pensamento lá em Nárnia e não consegue identificar isso aqui para rejeitar de cara. Vocês estão entendendo? Coloca por gentileza Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Por gentileza. De cara, facilmente, sem fazer muito malabarismo, vamos destruir esse negócio aí. Vamos lá. Uma pessoa com uma voz bem grave, bem forte. Efésios, capítulo 2. Por gentileza. Irmão. Olha, já sabe. É problema, gente. É problema, gente. E os irmãos estão sendo abusados com essas coisas aí. Olha. Efésios. Vamos lá, só quem está na aula, por gentileza. Porque pela fé sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus do céu, está tudo na Bíblia, meu irmão. Você viu fazendo algum esforço aqui para destruir alguma coisa? Facilmente a Bíblia, meu irmão, reprova. A Bíblia reprova. Esmola. Tu pode ser o maior popstar. Tu pode ter esse japão todinho. Mas essas tuas obras não vão te salvar. Essas obras não vão me salvar. O que
que salva e continua salvando é Jesus Cristo. A cruz de Jesus, coloca na tua cabeça, é suficiente. A morte de Jesus é suficiente, meus irmãos. Não adianta, eu vou fazer muito aqui, eu vou dar um tom maior, eu vou trazer algo novo aqui, apetrecho, não vai acontecer nada. Porque a cruz é suficiente para nós. Glória a Deus. Por gentileza, Max, bota o capítulo 12 desse mesmo livrinho aí, dessa coisinha aí. 12, 9, quer dizer, 12, 8 e 9, vai. E já outra pessoa já prepara Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por gentileza, tá? Vamos lá. Capítulo 12 do Tobias. E, por favor, você não procura Tobias na sua vida, não. Faz isso não. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Seu primeiro faz o Tobias 12, 9 quer dizer, 8 e 9. Por gentileza, vamos lá. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos. Peraí. Foi até 9? Então, 8 e 9, tá? Escuta, faz de novo. 8 de novo? Por gentileza. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, vírgula. Peraí, agora. Você viu? Boa coisa é oração acompanhada de quê? Jejum. A gente faz isso? Sim. Tá tudo certo, né? Vai. E a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos. É o nome? Agora é o nome. Porque a esmola livra da morte. Peraí. A esmola fala o quê? Livra da morte. A esmola livra da morte, gente? Olha o problema aí. Tudo camufladozinho, tá bonito, tem um presente, todo embrulhado. Até parece que é, mas não é. Eu vou falar isso aqui, Jesus. Fala não. Eu vou deixar para a próxima eu falo. Vai, Max, continua. Para. Ele que eu falo? gosta, ele quer falar, ele quer. Vou falar, mas não, vou falar. Gosta que a gente pede. Tá na casa, come conosco, tá na mesa. Até parece que é do nosso, mas não é do nosso. Parece trigmante hoje. Come na mesa, dá glória a Deus, tem a capa de crente, se veste como crente, mas não é crente. Ele está ligado na palavra de Deus. Até parece que é. Tá ligado mais com essa. Nem tudo que reluz é ouro. Deus, exatamente. Fala de novo, irmão, por gentileza. Nem tudo que reluz é ouro. Pronto. Zé Felipe, vai continuar a parte. Meu Deus. A aula tá pesada, gente? Vocês gostam de polêmica, né? Vai. Porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. A esmola faz isso, gente. Senão a igreja católica está. Tá, é o primeiro lugar, né, ganhar. Irmãos, cuidado. Estou trazendo essas coisas de música aí, mas tem coisas que os pregadores falam, você olha assim, rapaz, que palavra. Isso aqui está tudo dentro da palavra, gente, está na Bíblia. Distorce todo o ensino. E gente abraçando. E nossa igreja pregando coisa séria, e você ainda caindo no conto do falso profeta do Pix. Meus irmãos, é sério, coisa séria. Ainda aqui, ó, palavra, eu ali me digo na Bíblia, o pastor, os irmãos ali, ó, para fazer uma pregação, irmão, vai para mais de 3 horas. Vai para mais de 3 horas. E eu ali, ó, Espírito Santo me ajuda, chorando, meu Deus, uma palavra, né? Aí chega um camarada do Pix aqui para vocês, dá 2 profetadas, pronto, destrói todo o que a gente vem construindo. E vocês abraçam, gente. Qualquer profecia
destituídos estão da glória de Deus. Obrigado. Vocês estão vendo? Todo mundo pegou mesmo. Não tem esmola, não tem macumba, não tem feitiço, não tem mais nada que faça te salvar no século de Jesus. Mais nada, 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 nada. Ah, irmão, eu sou o melhor crente aqui. E Jesus, será que vem assim? Irmão, hoje a aula está pesada, né? Eu tenho que falar tudo a verdade de Deus para vocês. Para depois, amanhã você cobrar. Não vou ser cobrado, não. Essa culpa eu não vou levar para mim, não. Fica tudo para vocês aí. Amém? Amém. Vamos agora, Judite, por gentileza. Por gente. Judite, capítulo 1, versículo 1 a 5. Calma aí. Por gentileza. Você vai procurar, nega. Olha, se tiver gente procurando no seu mais, se procura esse texto aí, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Judite. Vamos lá, Arfaxade, rei dos medos, submeterá ao seu império um grande número de nações. Ponto. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, vírgula, a qual deu o nome de Equibatana. Ponto. Versículo 2. Cercou de muralhas de 70 côvados de altura e 30 de largura, vírgula, e pôs-lhe torres de 100 côvados de altura. Versículo 3. Estas eram de forma quadrada, vírgula, e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcionada à das torres. 4. Ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da imponência de seus carros. 5. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios... Peraí. Ele reinava sobre quem? Assíria, né? Marca isso aí. Vamos lá. Legal. que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxade e venceu-o. Uma grande mentira está aqui no meio, ninguém percebeu quase. Nabucodonosor nunca foi rei da Síria, ele foi rei de Babilônia. Daniel fala isso. E Nínive piorou. Piorou. Lá em Daniel vai falar sobre esse rei. E eles estão querendo incutir aqui. É só que os camaradas antigos, eles observaram e disseram: Nabucodonosor não foi rei da Síria, não. Foi rei de Babilônia. E aparentemente a gente olha assim, não tem nada demais. O erro geográfico estupa tudo a palavra de Deus. O erro geográfico é terrível. Quem faz exegese hermenêutica vão procurar na geografia e no reinados, e quando começar a falar, vai começar o quê? A colidir. Problema sério, velho. Ah, mas não tem nada de heresia aí. Um pouquinho de fermento faz o quê? Ah, você sabe de tudinho, tá vendo você? Agora, o primeiro Macabeus, vamos para o próximo, que a aula, acho que não vai dar para concluir, não. Primeiro Macabeus, eles incitam e têm amor pelas guerras. Eles incitam e têm amor pelas guerras. E nós, como cristãos, e o povo judeu, tem esse costume? Eu pergunto a vocês: Deus queria guerra? Deus nunca quis guerra. Deus só mandou Israel, o exército de Israel, destruir algum povo que lá atrás fizeram mal ao povo de Deus. Aí Deus mandou destruir. Isso foi lá no passado. Para nós, na nova aliança, isso serve? Isso não serve. O primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o quê? E a nossa briga é com quem? Com o irmão do banco ou com as potestades? É contra o irmão? E por que tu fica brigando com os irmãos? Está pesada a aula, né, meu? Vamos lá. 2 Macabeus, capítulo 12, Marcos. Nessa primeira? Segunda. Essa primeira já foi. Foi passada? Já. Isso aí eu não vou entrar em detalhe, não. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo
Tá bom, né? Vocês vão ver se tá bom até o final, você vai ver se tá bom. Vamos ver. Amém? Vai ver. 43. Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. 44. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Olha para ele. Rezar por morto. Olha o problema. Já apareceu. Ninguém sentiu. Já abraçaram tudo, né? Vamos lá sacrificar. A antiga aliança está tudo certo, sacrificar. Agora, quando chegou no morto, quase ninguém percebeu ainda. Já chegou morto aí. Vai. Repetir? Orar por quem? Por eles. Por eles quem? Pelos mortos? Nós adquirimos essa situação aí, gente. Tem gente que está orando para livrar uma do outro lado do inferno. Quem desceu para do baixo vai para do baixo, não tem jeito não. É onde entra o assunto do tal do purgatório. Exatamente. Não tem como não, meus irmãos. Se fez, vai pagar. Agora você se arrependeu, tem o quê? E se arrependeu o quê, gente? Exatamente. Eu vou orar aqui, minha mãe morreu. Ora aqui, agora aqui para ser lá do inferno. Minha mãe praticava alguma feitiçaria. Eu não posso dizer exatamente onde ela está, mas pelo comportamento que ela viveu, ela está lá. Vou orar aqui, vou dar um negocinho aqui que ela vai sair lá. Não sai mais. Não tem como. Coloca por gentileza Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E depois Lucas, capítulo 16, versículo 26. Por gentileza. Estou gostando da aula, né? Tá bom? Até o final. Meu me deu até uma mensagem que veio na cadeira. Vai pegar? Deus me deu para pregar. Recreio de quê? Como é isso? Não foi nosso mesmo, não. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Gentileza, depois Lucas 16, 26. Uma coisa bem grave, sabe? Por gentileza. E com os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Poxa, não vai morrer e ressuscitar, não? Vai não, só no grande dia, ou para a glória eterna ou para juízo eterno. Exatamente. Mas não tem como eu pagar uma moedinha lá para tirar a alma dela, não? Só uma moedinha, gente. Não vai dar certo, não, será? Dá para ele vir de lá avisar, galera? É. O Lázaro. Vai agora, vai Lucas. Bota aí Lucas 16. Vamos lá. Lucas 16, 26. Vai agora. Ele vai avisar para tudo. Vai já vai avisar. Ah, para do lado que do lado. Vai. Meu Deus do céu. O quê? Vocês perceberam uma coisa quando eu Lucas fiz? 16? 16 e 26. Vocês perceberam uma coisa quando eu estou dando aula para vocês? Eu não fico forçando nada, eu só fico apresentando isso para vocês falar. A Bíblia fala só assim. Entendeu? Não forço não, meu irmão. Fica empurrando porta, vem, eu quero que abre, não abre não. Vai. Lucas 16, 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Vai, irmão, continua, irmão. O negócio vai ficar bom agora, vai. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandeis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vocês estão entendendo, gente? Morreu, acabou.
a passagem vai ser comprada ou para Dubai ou para o paraíso. Então aí quebra já Allan Kardec, Vai embora. É isso que eu ia falar. espiritismo, Irmão, branca. eu ia falar lá do Samuel, mas é um texto muito polêmico e muito longo. Que o Samuel está morto, né? Aí o Saul foi consultar pelo Turim, você sabe o que é isso? Turim é pessoas, tá, gente? É O problema da sorte. como fala? A placa do sacerdote. E Deus falava nessa placa. Turim. Só que o Samuel morria, que era muito amigo do Saul. Aí o Saul todo em pecado. Quem está em pecado, a obra dele não presta mais. Vou te falar logo. Vou falar logo aqui para ti. Aí ele foi lá consultar. Chegando lá, não tinha como. Aí disse, vamos ver uma feiticeira. E a outra prática que o Senhor abomina, tá? Se você é crente e está consultando carta, tarot, como fala, aromaterapia, horóscopo, e vai o diabo aí para frente mais que nem, que eu não sei o nome de tudo. No ar, eu ali no Instituto, que era a mulher que leva. Olha, o negócio de limão, cartomante, não sei o que mais. Já arrependi esse negócio aí. Numerologia. Numerologia, já vocês. Você já entendeu? E daí para frente tem um monte de coisa. Aí, chegando lá, o Samuel, segundo a feiticeira, o Samuel subiu. Aí falou, ele está vindo assim, todo enrolado. Era a característica do Samuel, um velhinho, ancião de dia e tal. Aqui na verdade, sabe o que era? Era o embuste. Era o próprio Satanás falando com o Saul. Gente, está em pecado. Pede perdão para Deus. Não continua fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Você vai consultar Deus, não vai vir pelo Urim, não vai vir pelo Turim, não vai vir mais pelo a profeta do diabo, do Pix. Não adianta. A única solução, enquanto estiver vivo, é pedir perdão. Alguns pseudo-teológicos aí falam que, de fato, Samuel subiu. Então ele está indo de contra a palavra de Deus. O homem cabe de morrer quantas vezes? 5 vezes? Quantas vezes? Só uma vez, irmão. Não adianta forçar o texto. Você está entendendo? E tem gente consultando o outro ainda. Eu vou falar aqui com a minha mãezinha, que saudade. Que está falando lá na cartomante do diabo. Vou falar para ti, porque minha família fazia parte de tudo isso aí. Uma vez, meu irmão lá, incorporou um troço desse aí, falou, filho, vem cá, falando que meu nome era Vitinho, né? Quando era pequeno, Vitinho, vem cá. Começou a me abraçar e era crente. Eu disse, em nome de Jesus, pode cair por terra, na hora mesmo. Disse que era minha mãe querendo falar comigo. Você está entendendo? Querendo me pegar por outro pela emoção. Perdi minha mãe muito cedo. Querendo pegar pela emoção. Só o que estava dentro de mim revelou o que estava lá. O crente que é cheio do Espírito Santo, não adianta. Tu pode fazer alguma coisa, tu pode se esconder, tu pode falar mal, tu pode fazer fuxico, tu pode fazer o diabo, tu pode fazer o que quiser. Mas Deus vai revelar na hora certa. Não adianta. Eu queria falar uma coisa aqui, mas deixa eu falar. Vai. Sabedoria máxima, sabedoria agora. É que crente é comigo. Deixa vir. Sabe por que eu estou fazendo isso toda hora? Para tratar esse ansiedade. Eu tava, miséria. Vai falar que você não ia ficar também. Não fico não. Isso é vento do mundo, né? Eu falo. Vento de qualquer doutrina. Você qualquer coisa ficou culpado ou estável. Fica quieto, rapaz. Vai, sabedoria. O verso 45 de Macabeus não foi lido. Pode continuar? 45? Isso. Foi até 45. Foi até 44. Vai, vamos andando, negócio mais, vamos ver. Tá, pode cortar lá. 45. E 5. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguardava os que morrem piedosamente. Morreu, ele é muito piedoso, é muito bonzinho, ele vai para o céu. Não vai não. Tem muita gente que tem muita ação boa, e na Bíblia está cheio de gente que tem ação boa, mas estou em pecado, não vai não, viu? Eu sou filhozinho de Jesus, eu canto tão bem, eu prego tão bem, eu faço a obra, eu sou caridoso, não vai não. Lá não entra ti, porque tu é ruim, tu é perverso, não dá para entrar lá. Deus é santo, não dá para entrar. Aperta nada. A verdade é dói. Vai, sabedoria mais, por gentileza. Capítulo 8, versículo 19 e 20, por gentileza.
Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. Verso 20. Ou antes, como era bom, eu via um corpo intacto. 21. Mas, consciente de não poder possuir a sabedoria, a não ser por dom de Deus, e já era inteligência o saber de onde veio o dom. Eu me voltei para o Senhor e invoquei-o, dizendo do fundo do coração. Isso aí, meus irmãos, tem uma problemática muito séria. Nessa época aqui, existia um rapazinho chamado Platão. Uma filosofia muito bonita, muito bela, seus olhos, você olhava assim, nossa, Platão, que coisa linda. Só que Platão, ele não cabe nesse livro. Vocês estão entendendo? Uma poesia, isso é uma poesia, coisa linda. Aí vai e encontra o quê? As escrituras. Tu acha que Deus vai querer que tu fique lá cantando poesia, a não ser coisa de adoração para ele? Egocêntrica, o homem no centro. Deus não quer isso, meus irmãos. Diante do Deus vivo, a gente se humilha. Diante do Deus vivo, a gente cai de joelho. O João, quando viu o Senhor, caiu com o quê? Com o morto. O Daniel ficou fraquinho, fraquinho, fraquinho. Toda soberba. Acho que você já percebeu até o meu estilo de pregação como é exaltar o Senhor. Toda a intelectualidade, toda a tua inteligência se reduz a nada perante o Senhor. Toda a minha inteligência se reduz a nada perante o Senhor. Esse Platão, esses filósofos aí do diabo, que eles vão tudo contra a palavra, abandone, meus irmãos. Fique só com o texto bíblico. Quer ouvir, ouça, mas não fique encaixando na palavra que não vai caber. Amém? Amém. Eu ia repetir esse aqui, o Efésios 23. Vai, bota mais uma vez aí. Por gentileza. Efésios 23 é outra pessoa já. Efésios 3, 2, 3. E o outro coloca Romanos 3, 10, por gentileza. Vamos destruir esse negócio tudinho. Vamos ficar só com o texto bíblico, meus irmãos. Eita, que coisa boa aqui. Romanos capítulo 3, 10 e depois Efésios capítulo 2, 3, por gentileza. Mas não é Efésios primeiro? Primeiro Efésios, por gentileza. 1 Efésios 2, 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A gente era filho de quem, gente? Da ira. Mas graças a Deus que Jesus veio e morreu para pagar. Romanos 3, 10, por gentileza. E como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não tem justo, né? Eu sou bonzinho, eu faço a obra, eu prego, eu curo, rodopeio. Não adianta. Não adianta. Se não tivesse sendo santo. O que seria santo, a palavra santa todo mundo conhece, o que seria separado, né? Agora coloca por gentileza Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 e 20. E outra pessoa já prepara Mateus, capítulo 10, versículo 28. Por gentileza. Vamos lá, Márcio. Estou esperando alguém procurar o Eclesiástico. Estão procurando o Eclesiástico aí? Se procurar, vai ter que ser batizado de novo. Aqui, ó. O bater já, pastor, já preparei. Tem gente procurando. Vai, Márcio. Vai ligeiro porque... Eclesiástico 3, 19, 20. 19. Meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. 20. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Quanto mais for o quê? Repete esse negócio aí quando não tem. E quanto mais fores elevado,
mas te humilharás em tudo e perante Deus acharás misericórdia. Ele vai ser. Quem quer ser elevado aí, gente? Quem quer ser estrela? Tem estrela aí? Eu quero diminuir. João Batista estava pregando na certa feita, aí perguntaram para Jesus, quem é o maior? Nascido dentre mulheres, só João. Aí foram perguntar para João, quem é o maior? É ele. Nunca é a pessoa. Crente, irmão, que ele é salvo, ele não glorifica a si mesmo. Crente que é salvo, ele não quer glória para si. E tudo que ele faz é colocando toda a exaltação ao Senhor. Tudo. É errado eu fazer o melhor para o Senhor? Não. Agora, qual a intenção do teu coração? É elevar, colocar o teu nome lá nas praças, lá, fala no chão lá de Hollywood. Eu quero meu nome lá escrito no livro da vida. E naquele dia ele dizer, eita, bendito do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Não tem coisa melhor, meu Senhor. Essa estrada da fama, essa carreira na qual nós corremos no dia a dia, não se comparar com aquele dia. Porque, querendo ou não, o Senhor vai voltar. E Ele vai levar um povo santo. Vamos lá, Mateus 10, 28, por gentileza. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma antes. Tenha medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Coloca agora, Max, por gentileza, Eclesiástico 9, 5. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha causar a tua ruína. Entenderam? Entenderam, gente? Não detenha o olhar sobre quem? Isso aí também é para um jovem também, tá? Para não venha causar o quê? A tua ruína. Exatamente. Agora coloca Lucas capítulo 16, 22. Dezesseis, 22. 22 até o 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado aos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E Noade ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vocês entenderam, gente? A elevação. Quando o homem quer ser exaltado, não tem como chegar perto de Jesus. Esse texto de sabedoria de Eclesiastes falou o quê? Da exaltação do quê? Do homem, né? Mas não tem como ser exaltado se Cristo não tomar pela mão dele e levar ao céu. Não tem como. Coloca também, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Tem outro lado ainda de misericórdia. Vai, Beth. 2 Coríntios o quê? 5:8. Mas tendo confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Você entendeu? Tem o desejo de quem, gente? Habitar com o Senhor. Deixar esse corpo velho aqui e habitar com quem? Mas também esse corpo aqui será transformado, gente. O corpo de que é salvo em Cristo, ele vai ser transformado. Corpo glorioso. Para morar com o Senhor. Agora, esse último aqui, né, que é o Baruque, ele tem cronologia, geografia e as histórias tudo distorcidas. E cabo a cabo.
puro problema. Se fosse pegar o Baruch, ia demorar muito. Mas eu resumi aqui nessas 3 questões. Cronologia, ordem de liturgia, geografia, lugares e a história. Tudo distorcido. Não vale com a geografia e a história do que a gente já viu. Vou dizer. Se não está com fidelidade, a gente faz o quê? Rejeita. Mas eu sei que dentre nós existe irmão que ainda cai nesses contos aqui. Nessas filosofias, nesses livros não aceitos por nossos pais. Agora, por que eu trago esse tipo de questão para nós? É como um alerta mesmo. É como um alerta. Como um alerta. Não é para menosprezar, mas para que a gente venha saber e não praticar. Porque até onde nós não sabemos, o Senhor perdoa. Mas quando a gente passa a saber, aí nós somos culpados. Vocês estão entendendo? Por isso que é necessário. Por isso que é necessário. Porque dentro da matéria de bibliologia, por que eu tenho que explicar isso aqui? Alguém pode me dizer? Por que eu tenho que explicar sobre esse livro? Alguém pode me dizer? Hã? Para ser enganado? Também, exato, para não ser enganado. Só tem aqueles na aula, vamos lá, quem mais? Para não queimar a gente. Só quem está na aula, pode dizer mais alguma coisa? Por que eu tive que falar sobre esse livro? Qual a finalidade? Vamos lá. Um para não ser enganado, dois, vamos lá. Heresia, vamos lá. Vamos lá, gente. Só que tem boca, pode falar. Tem ninguém? Se arrisca? Estou tudo com medo de dizer. Pergunta de novo. Eu não estava aqui. Porque dentro da matéria de bibliologia, eu tenho que explicar o porquê esse livro não está aqui, dentro da nossa Bíblia. Vamos lá. Para não sermos enganados? Não me engano, vamos lá, tem mais coisa aí. Porque o povo padece por falta de conhecimento. Como o texto que a gente leu, vamos lá. Isso, para conhecer sua Bíblia. Agora, quem sabe fica quieto. Abre tua Bíblia aí no Salmo 151. E tem gente procurando ainda. Mas eu ia falar qual que é mesmo? Santo que for. Vai, Não, Salmos 3. Gênesis 52. Salmos 3. Gênesis 52. Abre aí, quem sabe fica quieto. Gênesis 100. Gênesis 52, 1, vai. Mas Gênesis 100, vai. Tem gente procurando ainda, gente. Não está lidando com isso. Não vai saber. Gente, é coisa séria isso aqui. Quando você lê a Bíblia agora, gente, você não vai ler normalmente, não. Vai ler com minúcia, cuidado. Cada palavra que você não souber, então vou procurando no Google. Não tem problema. A palavra. Não é pegar o texto todinho, vou botar lá no Google, eu vou ver o que o Google vai falar. Ele vai te falar, um monte de heresia. Vou te falar. Você está entendendo? Gente, procura saber, manusear bem a palavra. Procura saber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não fique sendo levado bem de qualquer doutrina, não. Coloca por gentileza aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15. Agora ninguém vai querer procurar mais com ele. Esse tem, gente. Gente, ó, Pedro, que é que eu sempre pergunto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15. Gente, olha aqui para mim, gente. Tem não, só vai até o 14. 1 Pedro, 1 de Pedro 5, 14. não tem, mano? Tem não. É a segunda. É o quê? Segunda Pedro só vai até 3. Quanto? A segunda de Pedro só vai até o terceiro. A primeira de Pedro vai até o... É 3,15, irmão. Ah, tá. Eu errei, como eu errei. 1 Pedro 3,15. O Vitor estava só testando o exercício. Não, eu errei mesmo. Como que não, eu não vou pro inferno, não. Vou falar a verdade.
Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Qual é a tua esperança? Se alguém chegar para ti agora, por que tu vai para a igreja? Por que tu tem uma vida cristã? Me fala aí, tu sabe responder? Esperança é sua. Aí tá tudo. Mas vamos dizer agora que tu está num contexto e tem uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. O que é que tu vai falar para ela? Por que tu é igreja? Vamos lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente, também pode ser. Mas tem coisa mais simples. Como vamos descer mais um nível? Uma linguagem bem acessível. O que é que tu pode falar? Vamos lá. Ele falou aqui, ó, fala aí. Vai para a igreja. Isso aí. Aí você vai matar e nunca vai trazer essa pessoa para casa. Vamos Eu lá. acho que se você mostrar quem você é e quem você se Ele tornou em tentou Cristo, fazer. é um bom testemunho. Sim. Mas se a pessoa chegar assim, ó, tu vai para a igreja de verdade mesmo. Por quê? É para receber o carro. Mas tem gente que vai para a igreja para receber o carro. Né? Vou falar. Para ficar rico. E tu não vai ficar aqui não. Vou falar. Pra gente ficar vivo, se salvar. Amém. Agora que tiver hoje com a intenção de vir para a igreja ficar rico, pode esquecer. Esqueça que você vai ficar pobre. Tu vem com essa intenção. Estou dizendo que Deus não dá, não. Deus dá. Deus dá. Mas a pessoa querer vir para a igreja para ficar rico não tem como. Riqueza não é prosperidade, é bom, né? Pequenas igrejas e grandes negócios. Olha aí. Faz isso não, mano. Vamos lá, gente. Esses livros, gente, que foi citado, é necessário a gente saber. Para que a gente não comece a procurar coisas fora. Procurar coisas que não estão na nossa Bíblia. Desperta a curiosidade do crente, eles começam a ver na internet. São bons livros, sabe para quê? Para ler como um livro qualquer. Mas como palavra de Deus, não tem como. Não tem como. Não se adequa ao nosso costume, ao nosso modo de viver. Todos esses livros não se adequam. Amém? Dá uma licencinha aqui, eu vou virar o quadro agora, passar para outra quadra. Coloca por gentileza, Hebreus capítulo 4, versículo 12, para complementar mais ainda o que foi falado, né? Vamos entrar em dois textos, não vai dar para entrar em muito hoje, dois textos bem polêmicos hoje. E segundo a gente olhar ele de primeira mão, vai pensar que tem contradição, mas não tem contradição. Se você for na linguagem original. Deus que, Romeu? 4:12. Aí bota, não o Marcos, outra pessoa coloca Tobias 3:3. Só o Marcos que tem essa. Não tem? Não, só o Marcos que tem esse aí. Amém. Diferenciado. Só o Marcos, mas só que eu acredito que daqui a pouco ele vai se excluir, acredita? Amém? Hebreus 4:12. Vamos lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que Vou de novo, tá bom? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Entendeu? Porque é necessário saber da palavra de Deus. Porque só ela que corta, só ela que convence, só ela que transforma a pessoa. Amém? Aí, o Jerônimo e o Lutero, né? O primeiro foi o Jerônimo, depois o Lutero. Ele fala que os livros são úteis para a leitura, mas não igual às Escrituras. Não tem fé de igualdade com as Escrituras, tá, gente? E quando foi na Reforma protestante, o Lutero continuou falando a mesma coisa. Os 39 livros da Taná, que é a Taná, acho que todo mundo aqui sabe,
39 livros do Antigo Testamento. E nós também temos aqui, ó, a Septuaginta, né? Todo mundo sabe o que é a Septuaginta, galera? A Bíblia que foi passada do grego, quer dizer, do hebraico para o grego. Ela também é muito boa. Tem a Vulgata Latina, que o Jerônimo que fez. E agora temos várias traduções, como Almeida, corrigida, né? A ARA, que é Almeida, revista atualizada, a NAA, que é a nova Almeida atualizada, a NVI, que é a nova tradução, acho que é nova Versão internacional. Isso, obrigado. NVT, nova versão transformadora, é isso? Isso. E temos também a Bíblia do Diabo, né? Que Diabo em inglês passando do inglês para o português é o James, né? Bíblia King James 16:11. NTLH, né? Que é a nova linguagem de hoje. E essa Bíblia A21 que o pessoal usa aqui, né? A Bíblia do século 21, né? Bíblia pastoral. Temos também a Bíblia de Jerusalém. Todas elas são muito boas. Porém, deixa eu explicar alguma coisa para vocês. Isso não é aula de exegese nem hermenêutica. Só que alguns tradutores, eles colocaram algumas palavras e à primeira vista parece que tem contradição. Parece. Só que quando a gente vai consultar no original não está assim. Como, por exemplo, o texto de Gênesis 6:6, né? Aqui, ó. Aparente contradição em Gênesis 6:6. Coloca por gentileza aí. Não na NA, não na NTLH. Coloca na arte. Quem é a Bíblia arte? Alguém tem arte? Aqui, eu acho que eu. Coloca a arte. Gênesis 6:6. Vai ter uma palavrinha-chave lá para que a gente possa entender e também vamos adentrar no texto bíblico para ele poder falar sobre isso. Certo. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ok. Uma palavrinha que está aí, essa palavrinha aqui, ó, arrependeu. Coloca aí, por gentileza, na NA. Bota no Google que eu acho que vai aparecer. NA, né? Acho que o pessoal tem ainda. Eu tenho no celular. Agora Qual sim. é a NA? A NA. Primeiro você viu, né? Deus fez o quê? Diz a palavra lá que ele se arrependeu. Vamos lá ver. NA. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem, o ser humano, na terra, e por isso pesou-lhe em seu coração. Ok. Apareceu duas palavrinhas, mas não, correta. Entristeceu e pesou-lhe o coração. É a mesma palavra. Essa palavrinha aqui, gente, arrependeu ou lamentou, essa aqui, ó, em hebraico, Tahan, o Nachan, como o povo fala. Em hebraico também a palavra, Nachan, né? O grego, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Aqui, isso. Agora, que tipo de linguagem seria essa? Antropatia. Uma figura de linguagem, antropatia. Por exemplo, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa o quê? Salvar. Que figura de linguagem é essa? Como, por exemplo, para que nós, aqui na Terra, no Interrádio, possamos entender o que a palavra quer dizer, colocou particularidade e, como fala, da essência do ser humano, como mão, como sentimento, como coração. Então, para que a gente possa chegar mais próximo, o autor, ele não tinha tanta estrutura como nós temos hoje, e ele decidiu colocar essa palavra. Não é que foi um erro, não é que está errado. As duas palavras vai dar o mesmo sentido. É sobre o sentimento de Deus, de fato. Só que, a muitos modos, a gente observa assim, Deus se arrependeu. A gente agora vai consultar Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos ver se Deus se arrependeu. Deus não ama para que nem teve filho do homem para ser inferno. Pronto, já tem de cabeça um pouco. Agora coloca Malaquias 3, 6. Legal, Espança? Vou lá, aquela palavra que eu peguei sobre Saul, o arrependeu-se de Deus ali, não é arrependimento, é desprezo. Isso. Desprezo também, né? Desprezou Saul. Não iria mais com Saul. Então, no Antigo Testamento,
esse termo arrependeu-se que colocaram? Foi na Septuaginta e no original está assim também, no original. Porque, veja, se eu dizer que Deus se arrependeu, fica contraditório isso aqui, o número. E outra coisa, se houvesse arrependimento no caso de Saul, eu não teria constituído outro reino. E outra coisa, Seria contraditório. exatamente, e outra coisa, pior ainda, vai de encontro a algumas coisas sobre Deus, por exemplo, como sabedoria de Deus, como fala a palavra correta, vocês sabem. Soberania de Deus, mas tem outra palavra mais ainda. A onipresença, a onisciência. Isso aí vai acabar. Se Deus não tem isso, se ele já sabia. E por que ele se arrependeu de uma coisa que ele fez? Vocês estão entendendo? Não existe isso. E a própria Bíblia, ela falou por si mesmo. Coloca aí Malaquias 3,6, por gentileza. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Você entendeu? Deus não muda, gente. Deus é o quê? Imutável. É uma das características do Senhor Deus. Amém? Amém. Quando você observar o texto, está uma versão e está na outra, tente a ir mais profundo para saber o que de fato. Os tradutores não estão errados. Eles tiveram dificuldade de traduzir muitas coisas. E ao passar dos anos, existe pessoal muito mais capacitado do que antigamente. Por causa da tecnologia, por causa da linguagem, eles estão acessando conteúdo mais denso. Entendeu? Não é que a tradução está errada, não é uma tradução ruim. Só que ela fica um pouco difícil de entender se não tiver esse crivo. Por isso que a teologia sistemática, ela usa muito isso, né? Sobre tradução. E tem uma matériazinha chamada exegese hermenêutica, né? Ela é muito boa. Não sei se futuramente, se Jesus não voltar, eu vou estar falando aqui com os irmãos sobre essa matéria, para que quando vocês começarem a ler, talvez vocês vão perder desejo para esse devocional. Porque o negócio vai ficar tão denso, que você vai dizer, nossa, está tudo aqui no meu rosto, eu não estava enxergando isso. E tem exegese hermenêutica, quando ele olha para o texto assim, tudo muda. E além de tudo isso aí, acima de tudo isso, a presença do Espírito Santo, porque ele nos direciona e ele nos guia. Amém? Amém. Agora vamos ver outro texto bem polêmico lá em Juízes, capítulo 11, versículo 23. Por gentileza. Isso. 11:30, momento. 11:30. Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão. É isso? 11:30. Até o 31, por gentileza. Até o? 31, por gentileza. Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Aminon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será dado ao Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Veja só, Jefité fez uma promessa a Deus, que aquilo que saísse de primeira mão, ele iria oferecer ao Senhor. Olha só a responsabilidade do homem. Jefité não era Deus, tá, gente? Jefté é um homem que falou que aquela coisa, primeiro que viesse ao encontro, ele iria sacrificar ao Senhor. Agora segue no versículo 32, por gentileza. Até o 40. 32 até o 40. E assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Nínive, 20 cidades, até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu,
rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu na tua boca, pois o Senhor te vingou de teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixe-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. Deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou sua virgindade nos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela à casa de seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto e tinha feito, e não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel. E as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Vocês entenderam, gente? O Jefté, na sua fragilidade, acredito, não sei do que acontecia com ele naquele momento, mas provavelmente coisas que ele vinha vivendo, ele, na sua emoção, falar ao Senhor: Senhor, aquela coisa primeira que vem ao meu encontro, eu sacrificarei ao Senhor se o Senhor me dar a vitória. Bom, aí Jefté vai à guerra, vence. E agora ele tem que cumprir o voto. Aí ele, ao voltar para casa, quem estava? Sua filha, terrível. E existe crente assim: Senhor, eu vou fazer tal coisa, mas não olha primeiro, nem sabe se o Senhor quiser. Porque em nenhum momento Deus pediu para que sacrificasse criança, o adulto, ou seja quem for. Deus não aceita sacrifício de criança, nem de ninguém, de pessoa. Sacrifício na Bíblia, que Deus aceitava no Antigo Testamento, era sobre os animais. Porém, veio um que morreu no meio do seu lugar. Esse é Jesus, o sacrifício perfeito. O Isaac foi até a fogueira, mas por que Deus não aprovou? Porque não era santo, não era puro. E não era na qualidade na qual Deus queria. Tem coisas que a gente toma atitude, meus irmãos, no calor da emoção. Está toda emocionada: Senhor, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Mas você perguntou ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? E a gente tem colocado os pés pela e tem se dado mal. Tem coisas que o Senhor não quer e a gente continua querendo fazer. Tem coisas que o Senhor colocou para a gente fazer e a gente não faz. Faz tudo ao contrário. Sabe por quê? Esse corpo humano, ele sempre vai militar contra a carne. Ele sempre vai militar. O Adão, que pecou lá no Éden, ele ainda se sobrevive todos os dias. Que nem o Paulo certa feita falou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O que é que Paulo queria dizer ali? Esse corpo que eu me encontro, ele é morto. Agora, se o Espírito vivificar, de fato eu farei a vontade do Espírito. Por isso que eu falo, gente, nem tudo que está funcionando Deus recebe, nem tudo. Não recebe. Esse sacrifício aqui, desculpa a minha palavra, que não é coisa que está falando em aula, mas desculpa eu falar, foi sacrifício de todo. De gente fazendo muito, mas como todo. Como todo, de fato. Coisas que o Senhor não quiser. Amém? A nossa próxima matéria seria o Pentateuco, é isso? Quem tem aí o cronograma? Qual a próxima matéria? Tá? Eu acho que foi Pentateuco. Pentateuco. Só tem um cronograma aqui. Já. Hã? Você já tinha até mandado os PDF. Mandei, né? Próxima semana, gente, vai ser aplicada a prova. Pelo amor de Deus, não falta. Ah, é prova, eu vou fugir. Não faz isso aqui. Isso não é legal. Não é bacana.
vai fazer a introdução já da próxima matéria. Vocês podem conferir o endereço é Pentateuco? Que nem tudo está na minha cabeça aqui. É Pentateuco? Dá uma olhada aí. É um videozinho. Vou lembrar de cabeça. Pentateuco. Próxima matéria será Pentateuco. Mas antes de começar a matéria, os irmãos vão ficar fazendo a prova. Acabou todos os irmãos igualmente, vamos entrar na matéria de Pentateuco. Por que isso? Para que a gente possa avançar e dar continuidade. Todos concordam com isso? Amém? Convida a igreja de pé. Pega esse espaço. Marcos vai estar orando semana. E pelo amor de Deus, gente, venha na próxima aula. Venha na próxima aula para poder fazer essa prova. No final, vai ter o certificado, não vai ter nota no fundo do certificado, quando ele estuda, precisa pedir essa direção, porque senão vai ser, eu fui melhor, eu fui melhor. Aí começa a entrar o diabo no meio disso. Tudo que tem disputa, tudo que tem, como fala, coisas para agradecer o homem, Deus não está no meio. E eu acredito que esse projeto é um projeto que veio do coração de Deus, para que os irmãos sejam abençoados e entendam a palavra. Outra coisa que é bom pontuar, gente, vocês estão aprendendo sobre teologia, não é para estar brigando, discutindo no meio da rua, é para que você possa entender sobre a Bíblia, para que você possa entender o que de fato é a fé e os preceitos da palavra. Não é para estar disputando isso. Se os irmãos querem entrar em disputa, sai fora disso, isso é furado. Você entendeu? Não é para ser melhor do que ninguém, não é para ser um super crente, mas é para que você possa conhecer de fato quem é seu Deus. A teologia, ela dá um pouquinho sobre isso, porque só a teologia não é suficiente. A tua vida cotidiana com Deus é necessária. Amém? Irmãos. Acho que é 11, que já está terminando 10 minutos. 11h05. Oremos, Senhor Deus e Pai, neste momento, Deus, que está te agradecendo por este momento, Deus, que tem nos concedido, Deus, de estar acrescentando, Pai, este conhecimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, peço que cada vez mais o Senhor está nos enchendo de conhecimento, para que possamos, ó Deus, estar preparados para o dia mau, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Um aviso do Departamento das Crianças também, antes de começar o culto, as crianças também estão indo no banheiro, porque já teve algumas reclamações, então vamos estar nos atentando a isso, amém? Agradeço por nada, em Jesus.